Quinta-feira, 5 de março, e você confere no seu Jornal da Rede. Conflito no Oriente Médio avança para o 6º dia. Um dos principais investigados da Operação Compliance Zero atentou contra a própria vida dentro da cadeia. Ações da GCM em Guarulhos. Prefeituras da região do Alto Tietê promovem diversas ações para o mês das mulheres. E tem seu Resenha na Rede com o Lucas. Está no ar o seu jornal. O Vaticano publicou nesta quarta-feira um documento com alerta sobre a busca pelo corpo perfeito. O texto, aprovado pelo Papa Leão XIV, critica o culto à aparência e afirma que as cirurgias estéticas não devem ser feitas apenas por vaidade ou para atender padrões irreais de beleza. Segundo a Comissão Teológica da Igreja Católica, a obsessão pela juventude permanente pode levar a uma situação onde o corpo real, com seus limites e envelhecimento, deixa de ser aceito. O documento também reforça que o corpo humano deve ser tratado com respeito e dignidade, sem se tornar um objeto de modificações frenéticas. Além da estética, o Vaticano alertou para o avanço da inteligência artificial e de implantes tecnológicos. A Igreja defende que o progresso médico é positivo, mas precisa sempre estar alinhado a princípios éticos, para que a tecnologia não escape ao controle humano. Eu acredito que a busca pelo corpo ideal, na verdade, ela tem que estar muito aliada não só à estética, à saúde e um corpo que te carrega aí por muitos anos para que você possa chegar à terceira idade, à melhor idade, como dizem, bem, né? Esse é o corpo ideal, que te leve assim com saúde para bastante tempo. O conflito no Oriente Médio avança para o 6º dia com uma escalada que já atinge a Ásia e envolve países da OTAN. Durante a madrugada, o Irã lançou a terceira onda de mísseis contra Israel, enquanto o governo de Benjamin Netanyahu revidou com grandes ataques à infraestrutura de Teherã. Pela primeira vez, a guerra atingiu a Turquia, que precisou interceptar um míssil balístico iraniano, aumentando o risco de uma guerra regional generalizada. Na costa do Sri Lanka, o navio de guerra do Irã foi afundado, deixando pelo menos 80 mortos. A Guarda Revolucionária Iraniana reafirmou que o Estreito de Hormuz está sob seu controle e que atacou um petroleiro americano no Golfo. Em Washington, o Senado rejeitou uma proposta para limitar os poderes de Donald Trump, dando carta branca para a continuidade da campanha aérea. O secretário de Defesa dos Estados Unidos reforçou o apoio total a Israel, dizendo para o país seguir com a ofensiva até o fim. Vamos vir para o nosso país, porque tem muito assunto também. Olha, um dos principais investigados da Operação Compliance Zero atentou contra a própria vida dentro da cadeia. Luiz Felipe Mourão, conhecido como Sicário, foi encontrado desacordado numa cela na Superintendência da Polícia Federal em Minas Gerais. O Hospital João 23 iniciou o protocolo para confirmar a morte cerebral do preso. Mourão é apontado como o braço direito do banqueiro Daniel Vorcaro no esquema de fraudes bilionárias envolvendo o Banco Master. Segundo a Polícia Federal, ele tinha um papel violento na organização, sendo responsável por monitorar e intimidar funcionários e até planejar agressões contra um jornalista do Rio de Janeiro. Mensagens revelam que ele recebia cerca de R$1 milhão por mês para executar esses serviços ilícitos. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou que toda a ação dentro da cela foi filmada e que as imagens serão entregues ao ministro André Mendonça do STF. A defesa de Mourão diz que esteve com ele horas antes do incidente e ele se encontrava em plena integridade mental. Esse assunto, apesar de estar em segundo plano, ele continua, viu? Tendo guerra do Irã, tendo outros assuntos em destaque, mas o pessoal não pode esquecer desse assunto do Banco Master, né? E o Senado aprovou nesta quarta-feira o projeto que amplia a licença paternidade para 20 dias e cria o salário paternidade. A proposta agora segue para a sanção do presidente Lula e estabelece um regime de progressão nos próximos 4 anos. Pela nova regra, o período de afastamento do pai começará com 10 dias em 2027, passando para 15 em 2028, até atingir os 20 dias em 29. O benefício será pago com recursos da Previdência Social e vale para os trabalhadores com carteira assinada, autônomos e MEIs. Uma das novidades é que o pai poderá emendar a licença com as férias e terá estabilidade no emprego por até 1 mês após o retorno do trabalho. O impacto fiscal estimado para o ano que vem é de mais de R$2 bilhões.
Durante o afastamento, o trabalhador vai receber a remuneração integral, mas fica proibido de exercer qualquer outra atividade remunerada. O objetivo do projeto é garantir maior apoio às famílias nos primeiros dias de vida do bebê ou no processo de adoção. E isso acaba sendo muito importante, sim. E muitos empregadores acabam não empregando a mulher por achar ela mais cara, principalmente nesse período de gravidez. Mas, ao mesmo tempo, vai gerar um impacto aí para os trabalhadores e para os empregadores também, né? Vamos ver como é que vai ser essa adaptação ao longo dos anos. Boa notícia para quem usa o transporte público nos finais de semana. Ó, o pessoal da OTT que gosta de ir para São Paulo também tem que aproveitar. O metrô de São Paulo anunciou a prorrogação da operação 24 horas nas madrugadas de sábado para domingo por mais 6 meses. A medida experimental vale para as linhas 1 azul, 2 verde, 3 vermelha e 15 prata. Segundo a companhia, o serviço teve 95% de aprovação nos primeiros 3 meses de teste, transportando cerca de 140 mil passageiros. São Paulo gira a vida de madrugada também. Os trens circulam com intervalos de 20 a 30 minutos entre meia-noite e 5 da manhã. É importante lembrar que as linhas privatizadas, como a 4 Amarela e a 5 Lilás, além da CPTM, continuam fechando no horário normal, porque as concessionárias alegam custo alto e baixa demanda. Durante a madrugada, as bilheterias ficam fechadas, mas o passageiro pode pagar por aproximação, comprar bilhete por canais digitais e máquinas de atendimento. A prorrogação vai até o final de agosto, para que o metrô possa monitorar o monitoramento ali, o movimento também fora do período de férias e em grandes eventos. Agora vamos vir aqui para a nossa região. A Guarda Civil Municipal de Guarulhos prendeu um motorista por embriaguez ao volante nesta terça no Jardim Presidente Dutra. A equipe flagrou o veículo realizando manobras perigosas na rua Morinópolis e, ao fazer a abordagem, os agentes notaram que o condutor apresentava sinais claros de alteração. O homem foi levado para o distrito policial e agora está sujeito a uma multa de quase R$3.000, além da suspensão da carteira de habilitação por 12 meses. A Prefeitura de Guarulhos reforça que o patrulhamento contra a combinação de álcool e direção segue intensificado nas principais vias da cidade. Você, guarulhense, ainda tem mais ação aí da GCM para você. Eu vou falar da próxima, tá? A GCM prendeu um foragido da justiça por roubo de carga no bairro de Cumbica. Durante o patrulhamento, a equipe foi alertada ali pela vítima e conseguiu deter o criminoso em flagrante. O caminhão e toda a carga de fios e cabos foram recuperados pelos agentes. A ocorrência foi registrada no 8º Distrito Policial e o criminoso, que já era procurado pela Justiça, permanece à disposição das autoridades. Vamos falar mais das ações um pouquinho de policiamento lá na cidade? A Guarda Civil também recuperou 2 veículos envolvidos em crimes de estelionato nessa semana. A ação contou com o apoio fundamental das câmeras da Central de Segurança Integrada, que ajudaram a monitorar a rota dos criminosos. Um dos carros, o Hyundai HB20X, foi localizado na terça na região do Parque Secap. Já na quarta, as equipes recuperaram o Honda Civic no Parque Continental. As ocorrências foram registradas nos distritos policiais e os veículos agora estão à disposição dos verdadeiros proprietários. Que bom, né? Um caminhão atingiu o muro de uma casa no Parque Imperial em Ferraz de Vasconcelos na tarde de ontem. O acidente ocorreu após o caminhão bater na lateral de um ônibus ao tentar desviar do veículo. Com o impacto, a jardineira e o muro de contenção da residência foram totalmente destruídos. A moradora do imóvel, a aposentada Tânia Maria do Nascimento, relatou que ouviu o barulho dos freios antes da colisão e afirmou que acidentes parecidos são comuns ali na região. Isso porque a rua dá acesso a um ponto de transbordo de lixo, o que gera um grande fluxo de carretas carregadas. Apesar do susto e dos danos materiais, ninguém ficou ferido na casa. Uma passageira do ônibus precisou de atendimento após entrar em estado de choque. A Prefeitura de Ferraz informou que enviou uma equipe ao local para fazer a contenção da área e prestar apoio aos envolvidos. Agora uma notícia que traz preocupação. O número de pessoas com obesidade no Alto Tietê cresceu mais de 26% no último ano. Os dados são do Ministério da Saúde e mostram que os registros passaram de 30 mil para 38 mil casos entre 2024 e 2025. O alerta foi divulgado na quarta-feira, ontem, Dia Mundial da Obesidade. Entre as 10 cidades da região, Arujá registrou o maior aumento, com uma alta de quase 70% no período. Já Itaquá foi a única que teve redução dos casos. Outra preocupação é a obesidade infantil, que também subiu no Alto Tietê,
com Suzano liderando o número de crianças na doença aí, que é considerada, né? Especialistas reforçam que a obesidade é uma doença crônica, complexa e que não depende apenas das escolhas individuais, sendo influenciada por fatores biológicos e sociais. A recomendação é buscar orientação médica para o tratamento e manter uma alimentação balanceada desde a infância. E no próximo bloco, o novo mascote do aeroporto de Guarulhos é apresentado. E mais, tem ações por mês das mulheres em várias prefeituras da região. Fique aí que seu Jornal da Rede volta já já com todas as notícias para vocês. O sol não perdoa. E nos dias mais quentes do ano, seu corpo pede por algo que devolva a energia sem pesar na rotina. Você não quer apenas comer, você quer se sentir renovado. Conheça o segredo da máxima refrescância para o seu verão, Moyashi Goro. O Moyashi Goro é o ápice da pureza. Cultivado de forma totalmente hidropônica, ele cresce sem qualquer contato com a terra. É um processo limpo, onde cada broto se desenvolve apenas com o que a natureza tem de melhor. Água fresca e cristalina. Sem aditivos, sem conservantes e sem truques. É a vitalidade da água transformada em alimento. Esqueça das saladas comuns. Estamos falando de uma explosão de textura. É o estalo da crocância absoluta que transforma cada refeição em um momento de prazer real. O Moyashi Goro traz aquele frescor que parece hidratar a alma a cada mordida. Mas não é só sobre sabor não, é sobre inteligência nutricional. Este é um alimento vivo, rico em fibras, carregado de vitaminas e com um mínimo de calorias. É o combustível puro que o seu corpo exige para manter o ritmo, fortalecendo a saúde enquanto você aproveita o melhor da estação. Neste verão, não aceite o básico, eleve o nível do seu prato com a segurança de um cultivo impecável. Escolha o vigor, escolha a leveza. Moyashi Goro, a definição definitiva de crocância. Procure hoje mesmo no setor de hortifruti. Goro, fazendo sempre o melhor para você. E o Aeroporto Internacional de Guarulhos ganhou uma nova mascotinha, eu vou explicar para vocês. Ela é uma nova mascote que já está conquistando o coração de quem passa pelos terminais. É uma cachorrinha chamada Charlie, que foi resgatada por funcionários da concessionária Gru Airport após ser encontrada sozinha percorrendo as dependências do empreendimento. Anunciada oficialmente nessa semana, a cadelinha passou por cuidados veterinários e agora tem até crachá e roupas temáticas. Não se sabe se ela veio de bairros vizinhos ou se foi abandonada na rodovia Elias Schmidt. A concessionária reforça que o abandono de animais é crime e que denúncias podem ser feitas pelo telefone 181. Agora, integrada à equipe, Charlie segue recebendo treinamento e muito carinho dos funcionários e passageiros. É uma nova história para o animalzinho que antes vivia em situação de risco e agora faz parte do dia a dia do maior aeroporto da América Latina. Então, você que é da região aí do Alto Tietê, se ver uma cachorrinha toda vestidinha passando, sabe que é a mascotinha de lá. Agora, olha, o Orquidário Municipal de Guarulhos está oferecendo na próxima terça, dia 10 de março, mais uma edição de uma oficina gratuita, SOS Orquídeas. O curso acontece no Bosque Maia, às 10 da manhã, e vai ensinar técnicas de plantio, controle de pragas e adubação. As aulas são ministradas por educadores ambientais no próprio Orquidário, que abriga espécies resgatadas da Mata Atlântica. Os participantes podem inclusive levar suas próprias plantas que estejam precisando de cuidados para receber orientação especializada. O povo gosta bastante de orquídea, né? A participação é livre, mas é necessário realizar inscrição prévia por e-mail ou telefone. O evento pode ser cancelado em caso de mau tempo. Esse é um ótimo serviço para quem gosta da natureza e quer aprender a cuidar melhor das flores. Já que a gente está falando de curso, estão abertas inscrições para uma oficina, olha, de costura criativa na cidade também. As aulas acontecem nas Casas da Mulher, do Bom Clima e da Vila Galvão e são voltadas para a produção de itens para o dia a dia, como puxa-saco, capa para botijão e panos de copa.
O objetivo do curso é ensinar o reaproveitamento de tecidos, promovendo a criatividade e a possibilidade de geração de renda. Além disso, a atividade é considerada terapêutica e relaxante para as participantes. As oficinas começam já na próxima semana, entre os dias 10 e 16 de março. As interessadas podem se inscrever pelo telefone ou WhatsApp no 2472 1213. É uma iniciativa aí da Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, para incentivar o empreendedorismo feminino na região. Vamos falar da Prefeitura de Ipoá, que ela está promovendo agora nesse sábado um mutirão especial da saúde da mulher com exames e consultas sem necessidade de agendamento. Olha, essa é uma questão de saúde pública. É muito bom aproveitar esse mês das mulheres que acontecem essas ações, né? A ação acontece das 8 da manhã até as 3 da tarde no Centro da Saúde da Mulher Poaense, no SEMI. As moradoras vão poder realizar mamografia, Papa Nicolau e ultrassom, além de passar por especialistas como gineco e vascular. O mutirão também oferece testes rápidos, atualização da carteirinha de vacinação e serviços de bem-estar como auriculoterapia e maquiagem. A Secretaria de Saúde lembra que durante todo o mês de março a mamografia vai continuar disponível sem agendamento no Centro de Saúde da Mulher, como parte das ações de prevenção ao câncer de colo do útero. Se você é de Ipoá, não perca essa oportunidade de cuidar da saúde e participar das palestras educativas que ocorrem nesse sábado. Vale muito a pena, né? Vamos falar da cidade de Santa Isabel? Tem uma programação especial por lá para comemorar o Dia Internacional da Mulher nesse domingo, dia 8 de março. O evento acontece no Parque Municipal dos Imigrantes, das 8 da manhã às 5 da tarde, com atividades voltadas para a saúde, esporte e bem-estar. As mulheres que forem ao parque vão participar de aula de dança, crossfit, ginástica e até acompanhar o campeonato de vôlei feminino. Além disso, serão oferecidos serviços de saúde, tem aferição de pressão, atendimento psicológico e orientação bucal, tudo gratuito. A programação também conta com música ao vivo, espaço para artesanato e massagem. A iniciativa das Secretarias de Desenvolvimento Social, Saúde e Esporte busca reforçar o protagonismo feminino e incentivar o autocuidado. Então fica o convite para todos os isabelenses, olha, o nome é bonito, né? Domingo é dia de celebração e cuidado no Parque dos Imigrantes. Vamos continuar falando das ações aí do Dia das Mulheres, tem muita coisa por aqui, viu? A Casa da Mulher Paulista Ferrazense está com inscrições abertas para uma série de oficinas gratuitas durante o mês de março. A programação chamada Março Delas inclui atividades como pintura em tela, macramê, crochê e até uma oficina de horta. Além das práticas manuais, a unidade também vai oferecer rodas de conversa com psicóloga para fortalecer a saúde mental das mulheres de Ferraz. Outro destaque importante acontece no dia 10 de março, como o Emprega Ferraz, que vai oferecer mais de 130 vagas de trabalho exclusivas para o público feminino. No mesmo dia, uma carreta do Sebrae estará no local para dar orientações sobre empreendedorismo e curso de capacitação. As interessadas podem procurar a Casa da Mulher na Rua João VI, número 513, ou fazer a inscrição pelo 4675-4037. É uma oportunidade para quem busca aprender uma nova profissão ou ter um momento de cuidado e lazer. Passando agora por Suzano, olha, lá também tem a classificação final do processo seletivo para estagiários. A Prefeitura divulgou. Esses candidatos já podem conferir o resultado no Diário Oficial Eletrônico do município. As convocações serão feitas de acordo com a necessidade da administração e o processo contempla diversas áreas. Tem administração, engenharia, jornalismo e TI. Os estudantes convocados terão uma jornada de 30 horas semanais, com uma bolsa auxílio de R$ 800, além de benefícios como auxílio refeição e vale transporte. A Prefeitura reforça que 10% das vagas são reservadas para pessoas com deficiência. Se você participou da seleção, o link para conferir a lista completa está disponível no portal da Prefeitura de Suzano, tá? Vamos falar da cidade de Itaquá? Tem, olha, coisa boa na sexta-feira, dia 13. Numa sexta 13, hein? O primeiro encontro de DJs da cidade. O evento acontece na sede da Pasta, na Vila Virgínia, das 6 da tarde às 10 da noite. E a iniciativa busca reunir artistas da cena urbana e valorizar os talentos locais em uma noite dedicada à música e à diversidade cultural. Segundo a Prefeitura, o objetivo é abrir espaço para os artistas dos bairros para eles conferirem e apresentarem, ganhando visibilidade, fortalecendo a identidade cultural de Itaquá. O encontro é gratuito e aberto ao público, reforçando o compromisso do município com incentivo à cultura, à criação de novas oportunidades para jovens também.
A sede da cultura fica na Avenida Vereador João Fernandes da Silva, número 53, tá? Se você é apaixonado por música e quer conhecer o trabalho dos DJs da nossa região, fica o convite, não é só para o pessoal de Itaquá não, vai lá para a primeira edição do encontro. Olha, o assunto é de Mogi das Cruzes, mas alcança toda a região do Alto Tietê, vou explicar para vocês. Uma atleta lá da cidade alcançou um feito histórico no atletismo de força. Andréa Novaes conquistou a 6ª posição no ranking mundial da categoria Master de Strongwoman. Ela é a única brasileira entre as 10 melhores do mundo e garantiu vaga para disputar o título máximo em Phoenix, nos Estados Unidos, em setembro. Para alcançar essa marca, Andréa ergueu um total de 265 quilos em uma competição realizada em Mogi. Além de atleta, ela é técnica de enfermagem na Santa Casa e precisa conciliar a rotina de treino com o trabalho e cuidado com a família. Agora o grande desafio da mogiana é conseguir patrocínio e recursos para viajar aos Estados Unidos. Ela está organizando rifas e vaquinhas virtuais para arrecadar cerca de R$30 mil para bancar as despesas da viagem. Se você quiser ajudar a nossa atleta a levar a bandeira de Mogi para o mundo, as informações estão nas redes sociais dela. E uma inovação na engenharia promete acabar com o uso de furadeiros e parafusos dentro de casa. Olha que notícia curiosa. É o chamado cimento magnético, um revestimento que incorpora cargas ferrosas e transforma paredes comuns em superfícies ativas, capazes de sustentar objetos apenas com uso de ímãs. A tecnologia pode ser aplicada em cozinha, oficina, escritório, permitindo que utensílios, quadros e ferramentas fiquem presos diretamente na parede. Após a secagem, o material reage à presença de ímãs de alta potência, facilitando a reorganização dos espaços sem deixar marcas ou buracos na alvenaria. Apesar de ter um custo superior aos revestimentos tradicionais, o cimento magnetizável surge como uma tendência para apartamentos compactos e ambientes que exigem flexibilidade. Especialistas acreditam que no futuro as paredes vão deixar de ser apenas estruturas passivas para se tornarem plataformas de organização e mobiliário modular. E quem descobriu, olha, tem apenas 29 anos, é uma pessoa da Argentina, viu? Vamos valorizar essas descobertas diferentes. Vamos falar de tempo? Em Guarulhos, a sexta inicia com céu nublado e tempo fresco. À tarde, as temperaturas se elevam e tem previsão de chuva em vários pontos da cidade. Mínima de 18 graus e máxima de 30. Em Suzano, o cenário se mantém com mínima de 18 e máxima de 29 graus. E no próximo bloco você confere as atualizações do esporte com o Lucas. Não sai daí que tem sua resenha na rede já daqui a pouquinho. Esperem. Já pensou em andar de carro novo sem precisar comprar? Aqui na Vigorito por assinatura, isso é mais do que possível. E dá só uma olhadinha nesses carros. Onix Plus 1.0 Turbo automático 2026, banco semi-couro com rodas de liga leve e flex. Você encontra versões a partir de R$ 2.556 a mensalidade. Onix LTZ hatch 1.0 Turbo automático 2026, rodas de liga leve e banco semi-couro, com versões a partir de R$ 2.486 a mensalidade. Agora, se você prefere um carro elétrico, olha só essa novidade aqui, essa Spark 2026, um carro com tecnologia avançada e a pronta entrega, tá? Quer saber o preço da mensalidade? Corre para Vigorito por assinatura. E na Vigorito por assinatura você não se preocupa com IPVA, manutenção e nem seguro, tá tudo incluso na mensalidade. A sua única preocupação é dirigir um carro novo, então não perde tempo, vem pra cá. Fala pessoal, seu Resenha na Rede desta quinta-feira, já chegando com atualizações, é claro, da final do Paulistão, Mercado da Bola e também Mogi Basquete e Suzano Vôlei. Já começando pela decisão do Campeonato Paulista 2026, o Palmeiras venceu o Novo Horizontino por 1-0 nesta quarta-feira na Arena Crefisa Barueri e saiu na frente na decisão do campeonato. Flaco Lopes fez o gol alviverde e Carlos Miguel ainda defendeu um pênalti cobrado por Robson no primeiro tempo.
O Palmeiras chegou a ampliar o placar aos 6 minutos do segundo tempo com Gustavo Gomes, mas o lance acabou anulado pelo VAR por impedimento do zagueiro na cobrança de falta de Piquerez. Abel Ferreira passou a mexer no time e colocou Arias e Vitor Roque nessa segunda etapa, mas o volume ainda não era grande. O camisa 11 teve uma chance e chutou por cima do gol, enquanto Kelvin obrigou Jordi a fazer uma boa defesa. O Novo Horizontino tentou incomodar pelo empate, mas não conseguiu dar trabalho a Carlos Miguel. E enquanto o Palmeiras precisa apenas de um empate para conquistar aí seu 27º título do Campeonato Paulista, o Novo Horizontino precisa de um triunfo por um gol de diferença, para pelo menos levar a decisão para os pênaltis. Essa partida derradeira, como eu falei, acontece no domingo, às 8h30 da noite, lá no estádio Jorge Ismael de Biase. E olha, foi uma partida bem movimentada especificamente nesse primeiro tempo, né? A gente viu o Palmeiras saindo na frente, e o Novo Horizontino, esse pênalti perdido pelo Robson, a defesa do Carlos Miguel, melhor colocando, foi uma aposta ali que poucos goleiros fazem, viu? O Carlos Miguel ficou 100% no meio do gol, nem ameaçou ir para a direita ou para a esquerda. Robson fez aquela batida de manual. Tá em dúvida? Senta uma porrada no meio do gol, o goleiro geralmente pula, mas dessa vez o Carlos Miguel ficou, fez uma defesa ali na altura do peito, mais ou menos, do rosto, e não teve jeito. O centroavante do Novo Horizontino foi bem, mas o goleiro do Verdão foi melhor ainda. Na segunda etapa a gente viu o Palmeiras conseguindo mesmo ampliar esse placar, mas acabou sendo anulado o gol. E assim, foi uma partida bem estudada, movimentada, e eu creio que essa segunda partida, nesse jogo de volta, também seja bem truncado, um jogo aí com poucas oportunidades, mas é aquilo, qualquer deslize pode ser fatal para ambos os lados, tanto para o Palmeiras matar de vez essa decisão, quanto para o Tigre do Vale conseguir o empate, quem sabe a virada em busca desse título, que com certeza é muito esperado pela torcida do Novo Horizontino, mas também pela do Verdão. E olha, também vou aproveitar aqui para falar de mercado de transferências, reta final de janela agitada para aqueles que não estão na final do Paulistão. Começando pelo Santos, que anunciou o retorno do zagueiro Lucas Veríssimo. O jogador teve uma passagem pelo Oriente Médio após defender o Corinthians e retorna ao Brasil para defender o Peixe, o clube que o revelou para o futebol. O contrato com o atleta de 30 anos é válido por 3 temporadas e ao fim desse vínculo tem ali a possibilidade de extensão por mais um ano. Então, Veríssimo, que é conhecido da torcida santista, já veio da base, conseguiu ali se destacar no profissional, teve uma saída polêmica, né, para o Benfica em meio momentos decisivos do Santos naquela temporada de 2020-21. O jogador foi para o Benfica, sofreu com lesões, voltou para o futebol brasileiro e foi muito bem no Corinthians. Também teve uma saída polêmica, dessa vez para o futebol do Catar, e agora ele retorna ao Brasil já em definitivo, um contrato longo com o Santos. Então, grande zagueiro, grande reforço para a equipe santista, apesar dessas polêmicas. E já que eu citei o Corinthians aqui, o Timão acertou a contratação do meio-atacante Jess Lingard, de 33 anos, que estava sem clube após deixar o Seul no início do ano. O jogador será o primeiro da seleção inglesa a atuar no futebol brasileiro. Revelado pelo Manchester United, Lingard viveu altos e baixos na Premier League, fez o gol do título da FA Cup da temporada 2015-16, teve seu auge ali em 2017, 2018, ano em que, inclusive, ele jogou a Copa do Mundo da Rússia e, sem dúvidas, é um personagem interessante que gera curiosidade nos torcedores. Será que ele vai render por aqui? Só o tempo dirá. Então, é um nome mundialmente conhecido, o nome ali chega com mais de 9 milhões de seguidores nas redes sociais, jogador que além do United passou pelo West Ham, pelo Nottingham Forest, na Inglaterra, tem passagens pela seleção inglesa, como eu bem disse, faz um tempinho que ele não é convocado, mas tem aí um currículo de peso, quem sabe pode reencontrar o seu bom futebol no Timão. Essa passagem pelo Seul foi considerada até que boa, mas sem muitos holofotes, a gente sabe que o futebol sul-coreano não é aquilo que enche os olhos do público brasileiro e mundial também não é um nível tão alto. O futebol brasileiro, acredito que ele encontrará mais desafios do que na Liga Sul-Coreana. E enquanto Santos e Corinthians estão realizando contratações, as notícias do São Paulo dizem respeito às saídas. Com os empréstimos de Ferrarese ao Botafogo e de Alisson ao Fluminense, o tricolor prevê uma economia de 9,5 milhões de reais. Ambos deixam São Paulo com um contrato de empréstimo com opção de compra, válido até dezembro desse ano. Caso os cariocas desejem contratar os atletas em definitivo, precisarão desembolsar cerca de 15 milhões por Alisson e 36 milhões por Ferrarese. Então, é cerca de 4 milhões
de economia com o Alisson e 5 milhões com o Ferrarese. São valores aí que, claro, englobam os salários sendo pagos por Fluminense e Botafogo. Então a gente vê o São Paulo conseguindo aliviar essa folha salarial. Depois de início de temporada complicado, o Tricolor conseguiu se encontrar no Paulistão, fez ali bons jogos também envolvendo o Campeonato Brasileiro. É verdade, acabou tendo sua sequência de invencibilidade encerrada pelo Palmeiras na semifinal do Paulista, mas a equipe tem agora esse momento de descanso, organizando os últimos detalhes para aí sim já entrar de vez nessa temporada, porque já estamos chegando ao fim dos estaduais, já se afunilando ali para de vez a disputa do Brasileiro. Tem campeonatos internacionais chegando por aí, no caso do São Paulo, Sul-Americana, para outros times da Libertadores também. É a Copa do Brasil, então é momento de ajeitar a casinha para aí sim já pensar no futuro dessa temporada 2026. Agora, chega de futebol, o papo é em quadra. Nesse momento, o Mogi Basquete está em ação enfrentando o Sport Clube Pinheiros, no Gão, partida válida pelo segundo turno do NBB. Diferentemente desses últimos dias, a equipe volta à quadra rapidinho, já na segunda-feira, contra o Caxias, em Caxias do Sul, às 7h30 da noite. Então o Mogi, que teve ali esse período mais espaçado para voltar à quadra, agora já volta com um desafio fora de casa na segunda-feira, reencontrando também ali o Chamel. Mas a equipe mogiana, quem sabe, falaremos aqui na semana que vem de uma sequência de vitórias. Esperamos que sim, e continuamos na torcida por isso, né? Inclusive, já que eu comentei desse espaçamento de intervalo de jogos, vamos dizer assim, com um intervalo ali de 18 dias, pouco mais de 2 semanas, entre o último jogo, que foi a derrota para o Praia Clube, e o próximo na Superliga Masculina de Vôlei, o Suzano Vôlei, do técnico César Douglas, tem aproveitado o período livre para ajustar o elenco na parte física e tática, já de olho na reta final dessa primeira fase do Campeonato Nacional. A 4 rodadas do fim da fase de classificação e vindo de 2 derrotas, os suzanenses ocupam o 8º lugar, com 26 pontos, um a mais que o Monte Carmelo, o primeiro fora do G8. O time volta à quadra apenas no próximo dia 11, quando enfrenta o Campinas às 7 da noite na Arena. Para a retomada do torneio, o treinador deve contar com as voltas do central Maicon Leite, recuperado de um desconforto nas costas, e do oposto Guilherme Sabino, que se recuperou de um problema no ombro. Ambos ficaram de fora da última partida. E por outro lado, o oposto Gabriel Ostapetin, com uma fratura no dedo indicador da mão direita, seguirá como desfalque. A lesão não requer cirurgia e o tratamento será acompanhado pelo departamento médico do Suzano Vôlei. Então, equipe do Suzano aproveitando esse tempo para se preparar, contando ali com alguns retornos. Infelizmente, o Gabriel segue fora, teve esse problema um pouquinho mais sério, mas quem sabe também voltaremos a comentar vitórias do Suzano por aqui, importantíssimo nesse momento da temporada. Afinal, os playoffs estão batendo a porta e, é claro, a equipe do Suzano tem tudo para garantir essa vaga aí o quanto antes para o mata-mata da Superliga. E é isso, pessoal. Seu Resenha na Rede fica por aqui. Na segunda-feira, traremos atualizações já com o campeão paulista de 2026 e, é claro, os resultados da equipe do Mogi Basquete e também teremos por aí os detalhes desse próximo jogo do Suzano Vôlei que teremos pela frente na Superliga. Um abraço, pessoal, e é claro, você fica por dentro de todas as notícias do Brasil e do mundo aqui no seu jornal.